doutor Rogério Vidal está com a gente, vamos falar sobre os perigos da mochila pesada. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Tudo bom, Cátia? Eu não sei porque hoje em dia as escolas pedem tanto material para uma criança de 9, 10, 11 anos. Isso é uma coisa que a gente vê, né? As crianças acabam levando muito peso, né? E como tem o efeito moda, essas mochilas normalmente não são bem adequadas, as crianças levam numa posição ruim e acabam prejudicando a postura e acabam tendo dores. Agora, quando consegue levar numa malinha de rodinha, ok, melhor, né? Se estiver na altura certinha. Só que quando o colégio tem vários andares, fica mais prejudicial ainda a criança pegar aquela mala assim, né? Exatamente, né? Vai forçar mais a postura, né? E você tem que ver uma coisa, um fator importante, o fator grupo, né? Até 11 anos de idade você consegue mais ou menos controlar a criança. Depois disso, ela vai usar o que o grupo usa. Se o grupo usa a mochila, você não adianta querer botar uma rodinha que ela não vai funcionar. E aí, como vai ficar a coluna dessa criança? Então, aí começam os problemas posturais, na verdade, porque são crianças que estão crescendo, né, e que acabam crescendo com uma postura errada, errônea. Por quê? Porque estão forçando a coluna. Isto não vai causar uma deformidade definitiva nessa criança, mas pode causar dor, ele pode causar problemas na postura que depois geram outros tipos de trauma, como uma postura inadequada e geram apelidos na escola. Então, são coisas que a gente precisa tentar evitar. E às vezes a gente evita isso só com o peso da mochila. E outra coisa, né? Essa criança já tem algum problema que cause dores nas costas, se ela usa uma mochila muito pesada ou senta de uma forma inadequada, isso se agrava, né? Pode agravar também o problema, exatamente, né? Você começa a forçar a mais essa coluna e acaba gerando dor, deformidades. E às vezes o problema é que nas crianças, muitas deformidades são surdas, ou seja, elas não dão dor. Depois, né? Aparece depois no futuro, às vezes a gente chega uma criança com uma deformidade grande, a gente não sabe se é por causa da mochila ou não, muitas vezes não, mas a mochila ajudou a agravar. Ou às vezes até disfarça aquela deformidade, porque a criança está sempre torta por causa da mochila e acaba passando um problema desapercebido. Bom, vamos ver uns mitos e verdades para você em casa entender o que se pode fazer e o que não se deve fazer. Vamos ver o primeiro deles? Mochilas pesadas podem resultar em dores crônicas nas costas. Isso é uma verdade. Verdade, né? Claro. Esse jeito de carregar a mochila, pelo amor de Deus, né? Olha. Então, na verdade o que a gente vê aqui é o seguinte, né? Isso é a mochila até que ela está bem acoplada na criança, mas a postura está completamente inadequada. Então isso precisa dos pais, dos orientadores, dos professores, né, no colégio, para orientar a postura. Porque essa não é das piores mochilas. Pelo menos ela está certinha. Exatamente, ela está na altura certa, a gente não sabe o peso que tem nessa mochila, né? Porque pode ser que essa postura inadequada por causa do peso, mas desde que não ultrapasse 8% até 10% do peso corporal da criança, não tem problema. Então, mas vamos, 10% do peso corporal da criança. Uma criança mais ou menos dessa altura, com seus 35 quilos, 3,5 kg. Pesa muito mais a mochila deles do que 3,5 kg. Pesa, com certeza. Gente, é pesado demais. Pra gente carregar é difícil. E eles andam às vezes com uma alça só, né? Eles seguem a moda, né? Como é que eles vão. Mas volto a falar, essa mochila ainda é boa. E aquelas que são soltas, que ficam abaixo da cintura, essas são piores aí. E são pesadas. Exatamente. Então você acaba tendo outro tipo de problema. Essa não é a pior. Essa, se tiver com o peso certo, é adequada desde que a criança assuma uma postura correta. Né? Vamos para o próximo mito ou verdade? As alças da mochila nunca devem ficar frouxas e precisam ser simétricas. Isso é uma verdade. Elas têm que ficar, veja, nós vimos no outro exemplo, né? Essa mochila está muito baixa e se ela estiver assimétrica, ela vai gerar uma deformidade, vai ficar pendendo mais para um lado do que do outro. E essa mochila começa já a ficar muito abaixo da linha da cintura. O certo é que a gente tem a mochila aqui, né? Exatamente, exatamente. Gente, a gente está falando hoje do peso das mochilas para as crianças, mas da mesma forma vale para os adultos, né? Com certeza, Não muda muita coisa não, né? Muda. Vamos ver o próximo? A parte inferior da mochila deve estar a 5 centímetros, olha essa mochila, acima da cintura, isso é verdade? Isso é verdade, e completamente, né? Aqui olha, a gente está completamente enganado. Então, aí, nesse exemplo, a gente vê uma mochila que parece ser correta, mas está sendo usada de forma inadequada. Quer dizer, ele poderia solucionar esse problema ajustando a alça, exatamente, né? Ajustando a alça. E eu vou falar ainda o que aparece. Parece que essa mochila ainda tem aquele apoio no meio, que ela fecha na frente. Não dá para a gente ver, porque a criança está com a mão na frente, mas parece que tem. Essas são as melhores, porque, na verdade, a criança veste a mochila. Então, são as que melhor se adequam. Essa, apesar de parecer boa, está o uso completamente inadequado.
Tem algumas mochilas, tudo bem, podem não ser das mais bonitas, mas que tem um apoio ainda que se coloca na cintura, principalmente para quem tem câmera fotográfica e tudo mais, mas eu já vi até mochilas para crianças com apoio também aqui que fecha. Quando se tem o fechamento correto em cima e na cintura, no quadril, na altura certa, isso ajuda também? Isso ajuda. Na verdade, esse tipo de mochila que você está falando, elas são planejadas para quem faz camping, para quem faz esportes ao ar livre, para poder carregar durante muito tempo pesos grandes e de uma forma equilibrada, então numa postura ideal. O problema não é esse tipo de mochila, são aquelas, volto a falar, são aquelas bonitas, coloridas e que são completamente inadequadas, com alças ruins. Essa não é ruim, é só o uso que está inadequado. Né? Volto para a gente falar de outros mitos e verdades. Voltando com o Dr. Rogério Vidal, vamos ver o próximo mito ou verdade? Mochilas maiores são melhores, pois distribuem melhor o peso nas costas. Ah, aquela que eu falei aqui. Então, exatamente, né? Essa mochila é uma mochila que a gente diria para quem gosta de fazer esportes ao ar livre, né? Perfeita, está bem posicionada, ele está com uma postura boa, tem o apoio na cintura e provavelmente tem aquele apoio na frente que nós falamos. O inconveniente dessa mochila é que ela deve ter mais do que 10% do peso corporal. Ah, deve, né? Mas, como eu falei, é uma outra função, são pessoas que vão fazer algum tipo de atividade física e que estão preparadas para fazer isso, então eles se enquadram num outro programa, né? Isso daqui, eu acho que eu nunca vi nenhuma criança usando uma mochila dessa na escola. Olha, na escola não, desse tamanho não, mas eu já vi mochilas similares, um pouco menores, exatamente, seguindo mais ou menos esse conceito. Esse é o conceito, isso é perfeito. É o conceito, isso, né? Então, tá certo. Essa tá certa. Nessa mochila, nessa o que foi dito ali. Vamos ver mais uma? Mitos ou verdades? A escoliose é a maior consequência para quem usa mochila pesada. Então, isso não é verdade. Não é verdade? Porque a escoliose, né, a gente tem que separar a escoliose doença da escoliose postural, né? A escoliose postural é uma coisa que pode aparecer durante o crescimento e a gente mesmo, às vezes, durante o dia... Que é escoliose? A escoliose, vamos mostrar no modelo. É um desvio de lateralidade da coluna. Nós estamos vendo a coluna nessa posição, aqui a parte da frente, então ela faz uma curva. Então, a nossa coluna ela é móvel. Durante o dia, a gente assume atitudes escolióticas, ou seja, tortas, que não tem problema nenhum. Mas eu não fico sempre na mesma postura. A escoliose doença, que requer tratamento, é uma deformidade que vai se fixando e que, quando ela assume uma determinada graduação, é necessário um tratamento cirúrgico. Não existe relação disto com a mochila, ou pelo menos até o momento não se provou isso. Mas se a pessoa já tem, se a criança ou adulto já tem escoliose... Pode piorar ou pode acontecer aquilo que eu te falei. Pode disfarçar a doença e as pessoas não percebem, porque tem a mochila, a pessoa está com aquela postura errada e acabam não percebendo. Mas o mesmo vale, gente, para a gente mulher. A gente usa a bolsa preferencialmente sempre de um lado só. Exatamente. Eu uso do lado direito. Você põe no lado esquerdo, ela cai. Aí você fala, cai por quê? Porque a postura é errada. Exatamente. Aí você tem uma atitude escoliótica. Não é uma escoliose, mas a sua atitude escoliótica, a sua coluna está torta, o que gera dor. Na criança, acaba gerando dor, acaba gerando aquela postura inadequada, feia. Muitas vezes que os pais chegam para a gente no consultório, doutor, está dobrando o corpo para frente ou dobrando o corpo para o lado. Muitas vezes é só uma correção postural e a gente resolve o problema. Mas lembrar, no máximo 10 quilos de peso na mochila. Não, 10% do peso. Então, se a criança tem 30 quilos, no máximo 3 quilinhos a mochila. Então, aí eu vou te falar um outro problema que existe. Crianças na faixa de 9 a 11 anos, 8, 11 anos, eles têm muitas diferenças de tamanho. Só que o material é o mesmo. Então, você vê uma criança de 20 quilos, às vezes com uma de 30. E aí? O material mesmo que eles vão levar, só que um pode levar 2 e outro 3. Então é muito complicado essa relação. Você entende? O ideal seria que se assumisse uma atitude, como a gente vê fora do país, de ter um armário na escola. Que aí o material fica no armário e a criança só leva o que vai usar para casa. Exatamente. Né? Ou o mais moderno, que está acontecendo também fora do país, que são os tablets, né? As crianças não usam mais cadernos, é tudo no tablet. O problema é que a criança hoje em dia é tão esperta, que põe tanto aplicativo, que você vai ficar achando que ela está ali. Estudou tanto, ela está jogando aquele jogo mais. Eles são ligeiros, né? Muito. Pega uma criança que tem um tablet, ou pega um celular na mão hoje em dia e vê se ela não é muito mais ligeira que a gente. Enrola a gente em 2 tempos. Com certeza. Então as escolas vão ter que ter espelho no teto para ter certeza que a criança está anotando certinho. Volto rapidinho.
Vamos para mais um mito ou verdade. Vamos ver o próximo. As mulheres apresentaram um maior risco de dores nas costas do que os homens. É verdade? Não. Não, né? O que às vezes existe é uma relação da menstruação, do ciclo menstrual, com dor nas costas, né? Na verdade, a mulher tem uma dor nas costas, mas não está relacionada à dor nas costas, à postura, nada, e sim ao ciclo menstrual. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, a incidência é a mesma em Quer homens e dizer, mulheres. a não ser que a pessoa não tenha uma musculatura fortalecida, né? Mas aí pode ser em homem ou mulher, né? indiferente, né? E normalmente, eu estava reparando esses dias, você sabe, a gente vê mais homens praticando atividade física do que mulheres. Ao ar livre, andando de bicicleta, correndo, não é? O número ainda é pequeno de mulheres mais maduras que fazem uma atividade física ao ar livre. Então, ao ar livre, mas nas academias existe uma inversão, né? O maior número é mulher. Então você vê o contrário, muitas vezes nas academias você chega a ver 70% mulheres e 30% homens. Quer dizer, o importante é que você faça uma atividade física, mas que você goste, que te dê prazer, né? Muitas vezes é uma dúvida, né, que os pacientes chegam para a gente no consultório e perguntam: doutor, qual a melhor atividade física? A melhor atividade física é aquela que o paciente gosta, porque ele vai fazer com prazer, ele vai se dedicar, ele vai arrumar o tempo para fazer. Essa é a melhor atividade física. Olha, eu vou te passar os contatos do Dr. Rogério Vidal. Qualquer informação que você queira sobre o trabalho dele, pode acessar. No site você tem essas informações, também tem matérias bem legais, tá? rogeriovidal.com.br, www.rogeriovidal.com.br. Dr. Rogério Vidal, que é ortopedista, volta mais vezes ao programa. Se você quiser sugerir algum tema, fique à vontade. Obrigada. Boa semana para você, viu? Para você também. Tchau, tchau.